A gente vai continuar nesse assunto. A doutora Lígia Pimentel, médica veterinária, está conosco. Ela é da consultoria Agrifato também. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, senhora. Boa tarde, obrigada. Doutora, quando a gente fala de qualquer problema no rebanho brasileiro, levando-se em conta sobretudo as questões econômicas e, claro, também sanitárias, e isso gera uma preocupação na população, eu tenho dois fatos. Uma questão da preocupação da própria população do ponto de vista de segurança do alimento e, claro, o impacto que isso tem do ponto de vista de vendas. Se nós estamos falando de balança comercial de venda para grandes compradores brasileiros, o Viga estava trazendo, inclusive, o papel chinês no tamanho do setor de proteína brasileiro. O que a gente tem que considerar nesse momento e por que a gente já teve, inclusive, uma resposta da Bolsa? Ontem as ações de frigoríficos caíram, hoje já se recuperaram. Por que isso aconteceu, na sua opinião? É exatamente esse arcabouço muito técnico e rápido, transparente que o Brasil tem nesse setor? Olha, vamos bem direto ao ponto, né? Eu acho que esse é um defeito do nosso acordo comercial que talvez pudesse ser revisto. Por quê? A gente tem um rebanho de aproximadamente aí 190 milhões de cabeças, tá? Um rebanho grande, o segundo maior rebanho comercial do mundo. Nós somos os maiores exportadores de carne bovina do mundo. E o risco, de acordo com a OIE, o risco para o Brasil de vaca louca, da doença clássica, aquela transmissível, aquela que assustou o mundo todo quando chegou ao Reino Unido na década de 90, né? Esse é o caso clássico transmissível, não é o caso que a gente tem aqui agora, o atípico. Então, esse risco para o Brasil, ele é considerado pela OIE como insignificante. O Brasil nunca registrou um caso de vaca louca clássica transmissível. O que acontece é que nós temos várias encefalopatias, vamos falar. Né, várias doenças que acometem o sistema nervoso do animal, chamadas encefalopatias espongiformes. Elas podem ser causadas por agentes transmissíveis, como no caso do Reino Unido, foi ração contaminada, servida aos animais, aqueles animais foram contaminados, foram abatidos, a carne desses animais foi servida ao humano e nós tivemos várias mortes lá. Sim. Não é o caso aqui. O que a gente tem aqui são casos não transmissíveis. São degenerações do tecido nervoso que aparecem de maneira espontânea. A gente pode fazer uma comparação grosseira com Alzheimer no ser humano. Tá? Não é transmissível, não apresenta risco a quem trata o paciente de Alzheimer, muito pelo contrário. Então seria algo semelhante, né? No Brasil, a gente usa muito menos ração na nutrição animal do que lá fora, por exemplo. Por quê? A gente tem um verão abundante, com muitas chuvas, né, muita produção de pasto, especialmente na região onde foi identificado o animal, o Pará. Agora, durante o verão, tem abundância de produção de forragem, que a gente chama de capim, então não é necessário dar ração para o animal. O perfil do animal identificado era um animal velho, então faz sentido, cruza com a degeneração natural ocasionada pela idade não transmissível. O animal não era alimentado com ração, que também diminui o risco. E terceiro lugar, os animais conviventes não apresentavam os mesmos sintomas, foi um caso bem isolado, né? Então tudo sugere, tudo conversa para que seja um caso atípico, não transmissível, uma degeneração espontânea que acontece e que causa sintomas neurológicos, né, motores, vocalização do animal, por isso que a gente chama de vaca louca. Mas nós pegamos essa pecha muito negativa desse problema sanitário que houve em outros países, como por exemplo, Inglaterra, no Reino Unido, né, e nos Estados Unidos, mas que a gente nunca teve aqui. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na comunicação para não assustar a população. A nossa carne é segura. A gente tem um serviço de inspeção federal muito sério aqui no Brasil, né? E, infelizmente, pelo nosso acordo comercial, mesmo sob suspeita, né, e com todas as dicas positivas para o encerramento do caso, nós precisamos, para respeitar o acordo comercial, suspender a certificação de carne a ser exportada para a China. Então, o nosso comércio com a China para quando isso acontece. E aqui eu vou falar um outro detalhe importante para vocês, não, doutora, só para terminar. Nós tivemos caso em 2010 notificado, em 2014, em 2019 e em 2021. Foram 4 anos aí. Em 2021 nós tivemos 2, mas né, foram casos todos confirmados atípicos. Antes dessa grande participação de China nas importações brasileiras, nas exportações brasileiras, né, como grande importador, nós não tínhamos esse rebuliço, né, esse grande medo, esse temor, a carne sendo estampada nas manchetes. Por quê? Porque não ocasionava queda de preços, né, não tinha tanta importância comercial. Então os agentes veterinários identificavam, notificavam, a gente resolvia o problema e não se gerava tanto pânico. Como hoje China tem uma grande participação na formação de preços domésticos do Brasil, a gente tem um grande auê aí formado quando há essa notícia.
Doutora, obrigado pela gentileza dos esclarecimentos, até para a gente comunicar esse assunto da melhor maneira possível, mas pelo que eu entendi claramente, eu tenho mais 30 segundos e eu queria ouvir. Do ponto de vista de saúde pública, a senhora deixou muito claro, não tem nenhum problema. E também do ponto de vista comercial, isso também está muito localizado e com condições muito atípicas, para usar a mesma expressão em relação ao nome da doença e a classificação que ela tem nesse caso, é isso? Isso, vamos dizer, a gente tem uma probabilidade altíssima, inclusive isso já foi atestado pelo laboratório brasileiro, de que é uma versão não transmissível da doença, espontânea, tá bom? O que acontece é que a gente tem uma prova laboratorial no Brasil e a gente precisa produzir uma contraprova laboratorial em um laboratório internacional, no caso em Alberta, no Canadá. Chegando essa contraprova, a gente junta toda a documentação, manda para a China, até que eles digam, ok, entendi, não é nada, vamos voltar a exportar. Doutora Lígia Pimentel, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan.